meu último cigarro. Bom, aqui estou eu novamente para falar sobre variância. Eu sei que esse é um assunto que eu já tratei aqui no canal, tratei até de uma maneira bem aprofundada, digamos assim, quando eu falei sobre poker e variância, mas hoje eu quero falar sobre variância de um ponto de vista mais prático, de um ponto de vista mais cotidiano e argumentar sobre a certeza que eu tenho do porquê e o como a variância está presente no dia a dia em absolutamente tudo que a gente faz. E que é por isso mesmo, honestamente, que eu acredito que o conceito de variância, por mais que seja um conceito que é mais pro pessoal da área da matemática, quem faz graduação em matemática, que aprende um pouco mais a fundo sobre, eu acredito que é um conceito que deveria ser ensinado a todos, e isso na escola mesmo, desde que você é criança. Porque é aquilo que eu falei, variância é algo que está presente na vida como um todo e a todo momento. Só que não nos é ensinado, por assim dizer. Faz parte de um conhecimento prático da vida que eu só fui aprender de fato quando eu me tornei jogador profissional de pôquer e quando eu busquei entender mais a fundo o que é a variância e como a variância é um fenômeno gigantesco que nós, seres humanos comuns, não estamos preparados para lidar. Mas enfim, antes de começar a minha linha de argumentação sobre o porquê que a variância deveria ser ensinada em escolas e a importância de nós entendermos, mesmo que minimamente, o que é a variância e como ela está presente, para quem caiu aqui de paraquedas no canal, nunca me ouviu falar de variância, nunca viu nenhum vídeo sobre a variância, não sabe o que é. Variância, de forma resumida, a definição de variância de forma resumida, variância é a chance de um fenômeno inesperado acontecer e esse fenômeno inesperado acontecer e interferir no valor esperado. Resumidamente, variância é a chance do valor esperado ser diferente do valor obtido. Então, eu vou citar um exemplo simples, assim, para entendimento de forma mais prática. Suponhamos que uma certa empresa que não importa muito os números exatos, tem um número X de funcionários, tem um número X de indústria, de fábrica mesmo, e tem um número X de lojas e tem um número X de caminhão para fazer o transporte dos produtos que essa empresa produz. Vamos supor que essa empresa exista e que ela possua um faturamento mensal médio de, vamos chutar aí um número de 2 milhões de reais de faturamento médio. Esse número, 2 milhões de reais, é um número, como eu disse, de faturamento médio da empresa, que em média todo mês a empresa tem esse número de 2 milhões de lucro. Só que para qualquer um que vive no mundo real, que já mexeu com renda variável, para quem já trabalhou em comércio, etc., enfim, sabe que esse número de 2 milhões é um número variável. Ou seja, em média, todo mês a empresa tira esse 2 milhões de lucro, com seu X número de funcionários, X números de indústria, etc. Mas pode ser que em alguns meses o faturamento da empresa seja, ao invés de 2 milhões, seja 1 milhão. No outro mês, o faturamento da empresa é 3 milhões. No outro mês, o faturamento da empresa é zero. Literalmente terminou o mês no zero. Outro mês, um mês que foi muito bom, por exemplo, um mês de Black Friday, um mês em que tá vendendo pra caralho. Promoção, um monte de gente comprando, enfim. De repente, um outro mês, o faturamento da empresa é 10 milhões. E outro mês, vamos supor que uma das empresas pegou fogo. Que, aliás, esse é um acontecimento de variância típico. É justamente isso, variância. Variância é um acontecimento atípico, um acontecimento, a chance de um acontecimento inesperado acontecer. Então, vamos supor que em certo mês pegou fogo em uma das indústrias da empresa. E nesse mês, ao invés da empresa ter esse lucro esperado de 2 milhões, ela teve um prejuízo de 4 milhões. Também é extremamente possível, por quê? Porque variância no mundo real é extremamente raro, para não falar nunca, vamos colocar assim, é extremamente difícil de no mundo real nós lidarmos com números exatos, com tipo 1, 2, 3. Na maioria das vezes a gente vai lidar no mundo real com números quebrados, com 2, alguma coisa, com 3, alguma coisa, com 4, alguma coisa, com menos 5, alguma coisa. Enfim, é muito difícil você ver números constantes no mundo real. A variância está presente em todo lugar. E nós, seres humanos, nós mesmos somos o maior exemplo e produtores de variância, mas isso é uma parte que eu vou chegar daqui a pouco. Enfim, esse é um exemplo típico de variância, o faturamento de uma empresa. Para qualquer um que já trabalhou numa empresa, e não precisa nem trabalhar em uma empresa, pode ser, por exemplo, trabalhando no mercadinho do seu pai. Suponhamos que seu pai tem um mercadinho, você ajuda ele no mercadinho.
todo dia o teu pai vai ter um lucro diferente. Vai ter dia que o lucro dele vai ser 100, vai ter dia que o lucro dele vai ser 50, vai ter dia que, tipo, ninguém foi na loja e o lucro dele foi negativo, porque ele tem os gastos dele, o gasto de, sei lá, ar-condicionado, o gasto de energia, o gasto de funcionários que ele tem que pagar, enfim, as despesas mensais. Então, na vida humana real, simplesmente é muito difícil que não existam variáveis que estão ali o tempo inteiro no dia a dia. Elas acontecem o tempo inteiro. Eu posso dar 500 mil exemplos de variância possível. E vamos citar alguns exemplos de variância que estão presentes no dia a dia que a gente nem percebe. A gente ir todo dia no supermercado. Não todo dia, mas vamos supor que você, assim como eu, você é uma pessoa que paga as contas, blá, 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 e você vai no supermercado fazer compras. Deveria, na minha opinião, né, isso é uma concepção minha, Thiago, então não tomem isso como uma verdade absoluta, mas eu particularmente, Thiago, eu acho que deveria existir um cálculo matemático que elaborasse um número de vezes, em média, que você vai para um supermercado e que alguma coisa diferente vai acontecer, tanto pro lado bom quanto pro lado negativo. Entendam, a variância, ela tanto pode te puxar pro lado bom, tem a variância positiva, como por exemplo, a empresa que tem um faturamento de 2 milhões e em um certo mês faturou 8 milhões. Isso é uma variância positiva. E tem a variância também negativa, que é a empresa que tipo pegou fogo um certo mês e ao invés dela ter lucro, esse mês ela teve um prejuízo de 4 milhões. Isso é variância negativa. Então a variância ela trabalha para os dois polos. Sendo que a não presença da variância no mundo real é muito rara. Então, por exemplo, quando você vai no supermercado, deveria ser, na minha concepção, deveria existir um cálculo matemático que estipulasse em média quantas vezes você vai ser atropelado. Por exemplo, vou dar um exemplo, esse daqui é um número que eu tô chutando, tô inventando. Uma a cada 50 mil vezes que você for no supermercado, em média você vai ser atropelado. Isso supondo que você vai a pé pro supermercado. Eu acho que deveria existir um cálculo assim, porque se as pequenas ocorrências do dia a dia fossem se fosse mostrado pra gente de maneira mais clara o quanto acontecimentos inesperados podem acontecer conosco, eu acho que isso por si só prepararia melhor as pessoas para quando esses acontecimentos inesperados acontecem. Então, o exemplo do supermercado, vamos supor que uma vez a cada 50 mil vezes, com certeza, uma a cada 50 mil vezes você vai ser atropelado. Esse é um evento de variância que não deve ser nem subestimado e nem amaldiçoado, entre aspas, quando acontece. Você não pode falar que eu fui no supermercado, fui atropelado, sou um sujeito de extrema má sorte e aconteceu jogaram uma maldição, uma macumba em mim. Isso não deveria fazer parte do nosso vocabulário, por assim dizer, porque é matematicamente previsto que com alguma porcentagem de chance algo inesperado vai acontecer com você. Então, você ir no supermercado, vamos supor que você vai no supermercado toda semana e nunca acontece nada com você. Você vai, faz as compras, volta, faz as compras, volta e nunca acontece. Com certeza, quer dizer, eu não digo com certeza, porque assim, pode ser que na tua vida inteira você não consiga ir essas 50 mil vezes ao supermercado. E pode ser que você vá 50 mil vezes ao supermercado e esse não se realize. Mas pode ser também que na primeira vez que você vá no supermercado sozinho, você seja atropelado. Por quê? Porque existe uma série de fatores que independem da nossa vontade, independem de nós. Então vamos supor que você já foi lá no supermercado 20 mil vezes e na número 20.001 você vai pro supermercado, só que naquele dia, ou na semana anterior, tua avó morreu. Tua avó, tua mãe, alguém morreu e por conta disso você tá um pouco mais distraído do que o seu normal. Você está pensando muito na morte da pessoa, você está sofrendo, enfim. E aí você vai atravessar a rua, só que você, como você está distraído, você não percebe que o sinal está fechado para você. E aí um carro que está meio que já entrando na rua, o cara também está distraído, está, por exemplo, sei lá, mexendo no celular, ele acaba atropelando você. Isso não deve ser um acontecimento que é extraordinário, algo de outro mundo, porque é algo que deveria ser previsto de acontecer. O simples fato de você sair do teu estado normal, ou muitas vezes até de outra coisa que independe de você, vamos supor que você
Outro exemplo, você tá aí no supermercado e alguém bêbado tá dirigindo um carro. E aí você tá no supermercado, você tá focado, mas de repente o bêbado te atropela, porque ele tá bêbado. Isso também é um acontecimento de variância que independe de você e vai te acontecer com uma certa frequência. O simples fato, por exemplo, dos nossos entes queridos, seja seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, seja lá quem for, deles ficarem doentes, às vezes até morrerem, isso é um acontecimento esperado, não deveria ser algo inesperado, digamos assim. É por isso que eu acho que a variância deveria ser um conceito ensinado, porque se nos ensinassem desde cedo que a variância existe e que ela vai chegar até nós em algum momento da nossa vida, quer nós queiramos, quer não, e isso, como eu disse, isso pode ser pro lado positivo, isso pode ser pro lado negativo, isso nos prepararia muito melhor, isso tiraria nossa mentalidade. Nós, brasileiros, nós temos muito essa mentalidade de não estar preparados, de quando acontecer eu me viro. Só que se a gente tivesse preparado para as situações, se a gente tivesse preparado para essa 1 em 50 mil vezes que a gente vai ser atropelado, por exemplo, seria muito menos, a gente sofreria muito menos para quando isso acontecesse de fato. Porque se a gente se preparasse para, por exemplo, esse acontecimento de ser atropelado quando vai ao supermercado, a gente teria dinheiro guardado na conta. Por quê? Porque aí você vai ter que ir pro médico, e aí você vai ter que gastar uma grana às vezes muito alta, porque todo mundo que vai em médico sabe que, especialmente cirurgia, se você não tiver um plano de saúde, cirurgia é muito, 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 muito caro. Se você tiver passado por uma cirurgia e não tiver plano médico, você vai gastar aí fácil na casa de 10, 20, 30 mil. E nós brasileiros não temos essa consciência, esse senso de estar preparado para as situações. Sendo que as situações simplesmente acontecem, como o exemplo da rua. De um belo dia você está atravessando a rua e um cara bêbado te atropelar. E não é tua culpa. Às vezes pode ser sua culpa, mas às vezes não é tua culpa. Outro exemplo de variância inesperada. O exemplo do cara que está estudando para vestibular. Que foi um exemplo que eu já dei aqui. O cara passa o ano inteiro estudando para vestibular, se prepara, sabe, ele faz tudo, ele segue todos os conselhos, ele assiste um monte de vídeo de YouTube de cara ensinando e dando as dicas para passar no vestibular, ele estuda o ano inteiro, enfim. E aí chega no dia do vestibular e por qualquer motivo que seja, ele tem uma diarreia. Vamos supor que no dia anterior ele comeu uma comida que estava estragada, ele não sabia que estava estragada, obviamente, porque se ele soubesse ele não comeria, mas ele acabou comendo uma comida que estava estragada e no dia da prova ele tem uma diarreia fodida e não consegue fazer a prova tão bem para quando ele se preparou e por consequência ele não passa no vestibular. Isso é um acontecimento também de variância perfeitamente possível, sabe? É triste que isso aconteça? Sim, certamente é triste. Certamente é triste que você tá andando na rua e um cara bêbado te atropele e isso você não tem nenhuma culpa disso. É triste? Sim, é. Mas não podemos dizer que isso é algo impossível. É algo inesperado? Sim. Mas é justamente isso. Se nos fosse ensinado desde cedo que a variância está aí e que ela independe do nosso controle, que tem muita coisa que independe do nosso controle, nós nos prepararíamos melhor para essas situações de variância. E o contrário também pode acontecer, você pode estar indo muito bem. Assim como 1 a cada 50 mil vezes, por exemplo, você vai no supermercado e alguma coisa de ruim acontece com você, 1 a cada 50 mil vezes você pode ir no supermercado e achar um maço com 500 reais na rua. Achou um maço com 500 reais na rua. Isso também pode acontecer. É improvável? Como eu disse, é 1 a cada 50 mil vezes, logo improvável? Sim, é improvável, mas não é impossível. E aí é que tá, nós, seres humanos comuns, especialmente os bocheleiros, os brasileiros, nós temos extrema dificuldade de lidar com tudo o que é variância, com tudo que está entre 0 e 100%. Entendam. Tudo que está entre 0,0000 infinitos zeros 1% e 99,99999% está sujeito à variância. Os únicos números que não estão sujeitos a nenhuma variância são os números 0%, ou seja, não há chance disso acontecer, e os números 100%. Esses são os únicos 2 números, em termos de porcentagem probabilística, que é garantido que algo vai ou não acontecer. Em todos os outros casos, mesmo que você pegou uma doença e a tua chance de sobreviver é de 99,999%. Uma gripe, por exemplo, que a maioria das pessoas pega e foda-se,
sabe? A tua chance de sobreviver à gripe é de 99,999%. Mas vamos supor que, porque o teu sistema imunológico, por acaso ele estava fraco, ou de repente você tem AIDS, pegou AIDS, contraiu AIDS e não sabia. Enfim, aconteceu alguma coisa de inesperada e você pega a doença, que é a chance de 99,999, e mesmo assim você pega a doença e morre. Isso não é uma maldição. O contrário também é verdade. Você, por exemplo, a tua chance de sobreviver, você pega uma doença fodida e tua chance de sobreviver é 0,001%, os médicos dizem. Quando você sobrevive a essa doença, isso não é um milagre. Eu não quero aqui, por favor, antes que me chamem de ateu, antes que querem falar que eu sou anticristão, não, eu só estou atestando fatos, por assim dizer, fatos entre aspas. E matematicamente falando, quando algo, é aquilo que eu falei, se algo está entre o 0,001% e o 99,999%, o resultado pode variar. Então se você pega uma doença cuja chance de sobrevivência é 0,001% e você sobrevive, isso não é um milagre, porque não é 0%. Se você pegasse uma doença, e isso não existe nenhuma doença, pelo menos assim, até onde vai o meu conhecimento, não existe nenhuma doença cuja taxa de mortalidade seja de 100%. Por quê? Porque simplesmente o corpo humano se comporta de maneira diferente de um indivíduo para outro. Então, por mais que uma doença seja mega letal, seja uma doença com uma taxa de mortalidade altíssima, o simples fato de nós sermos seres diferentes, o nosso corpo funcionar de maneira diferente, não faz com que a taxa de mortalidade de qualquer doença seja 100%. Mas vamos supor que existisse uma doença cuja taxa de mortalidade é 100%, ou seja, todo mundo que pega essa doença morreu. Se essa doença existisse e alguém sobrevivesse a essa doença, aí sim nós poderíamos falar foi um milagre. Porque realmente quando algo está no 0% ou no 100%, e o resultado esperado diverge daquilo que já é certo, porque é matematicamente certo que aquilo vai acontecer ou não vai acontecer, aí sim nós temos um milagre. Mas quando alguém pega um câncer ou uma doença fodida e tem tipo 1% de chance de sobreviver, 10%, seja lá o que for, não é um milagre quando essa pessoa acontece. Isso é previsto. E aí você tem que, tudo bem você ficar, vamos supor que você pega essa doença, você fica felizão e falando, meu Deus do céu, sou felizardo, sou o cara de boa sorte e coisas do tipo. Você pode falar esse tipo de coisa. Você pode falar que, porra, eu peguei essa doença e outras 99 pessoas que pegaram a mesma doença que eu não sobreviveram. Porra, eu tenho muita sorte. De fato, você tem sorte. Mas você não pode falar que foi um milagre. Milagre é aquilo que eu falei. É aquilo que foge ou do 0% ou do 100%. Qualquer coisa no meio do 0 e do 100 não é milagre, pura e simplesmente falando. Então a variância ela nos ajuda tanto a entender que coisas tanto boas quanto ruins podem acontecer do nada na nossa vida, quanto ela também nos ajuda a entender que muito do que acontece com a gente é natural, não é algo que, meu Deus, um milagre, um negócio divino, não, é só o que é esperado. Aqui eu não quero servir como advogado do naturalismo, não quero servir como advogado do ateísmo, nada do tipo, eu só estou atestando aquilo que é matematicamente correto, por assim dizer. E olha que eu e posso estar errado também. Porque como eu já disse, inclusive no vídeo anterior, eu falo o vídeo inteiro sobre isso, eu não sou nenhum senhor da verdade, eu só estou falando aquilo que me aparenta ser a verdade, matematicamente falando, até onde eu já estudei, até onde eu já vi com o poker, tudo aquilo que tem 0,01% de chance vai acontecer e ponto, acabou. Não importa o quão inesperado seja, aquilo vai acontecer e ponto, acabou. E não cabe a nós reclamarmos de quando isso acontece. Então, eu acredito que simplesmente se a gente fosse ensinado desde cedo a lidar com a variância, a aprender que a variância acontece em todos os âmbitos da nossa vida, cara, o simples fato de você estar vivo, eu vou te dar um exemplo, talvez um exemplo um pouco chocante, entre aspas, mas para você perceber que o simples fato de você estar aqui é um exemplo de variância. Você estar aqui e eu estar aqui é uma ocorrência de variância. O que eu quero dizer com isso? Que seguindo as regras da matemática e do tempo e da vida como a gente conhece, eu não deveria estar vivo e você que está me assistindo, você também não deveria estar vivo. Por quê? O universo, até onde a gente conhece, tem, eu não sei, eu não sou especialista em ciência, não sei os números exatos, mas enfim,
Tem, vamos colocar aí, 8 bilhões de anos. O universo tem mais ou menos de idade. 8 bilhões de anos. Nesse tempo de 8 bilhões de anos, eu acho que é extremamente óbvio, barra evidente, que dizer que nós não existimos nesse espaço de 8 bilhões de anos. Eu, por exemplo, Thiago, eu tenho 30 anos. Ou seja, faz apenas 30 anos, 31 anos, vamos colocar aí o tempo também que eu estava na barriga da minha mãe. 31 anos. Faz apenas 31 anos que eu, de fato, como eu me entendo como pessoa, por assim dizer, indivíduo, eu existo nesse universo. Há apenas 30 anos, 31 anos. Então, assim, 8 bilhões menos 31 é o tempo no qual eu não existi. Ou seja, a minha simples existência, assim como a tua existência, também é um acontecimento de variância. Porque, via de regra, você não existe. Eu não existo, o teu pai não existe, a tua mãe não existe, tua avó também não existe. Via de regra, nenhum de nós existe no nosso universo. Então o simples fato de nós estarmos aqui nesse universo é um acontecimento de variância, é um acontecimento inesperado, é um acontecimento que foge da regra. Então, a nossa existência por si só é um acontecimento de variância. Para fechar o vídeo, um outro ponto interessante é que quanto mais, e isso envolve um pouco de ética também, quanto mais você é um sujeito, o autoconhecimento também influencia na variância, porque nós, como eu falei no início do vídeo, nós seres humanos, nós próprios somos produtores de variância. Então, quanto maior for a ignorância e a falta de conhecimento do indivíduo sobre si mesmo e sobre o mundo que o cerca, maior também vai ser a variância tanto das escolhas dele, quanto também da própria personalidade dele. Pessoas, no geral, que possuem um autoconhecimento muito escasso, um autoconhecimento muito baixo, por assim dizer, são pessoas que com muita frequência fazem escolhas erradas para a própria vida, escolhas erradas para a vida de outras pessoas. Quanto maior é o desconhecimento de si mesmo, por consequência também maior vão ser as escolhas erradas, porque para o indivíduo fazer escolhas certas na vida, seja com relação a ele mesmo, seja com relação a outras pessoas, seja com relação a o que eu vou fazer da minha vida, qual emprego eu vou tentar, qual curso eu vou fazer e etc., ele precisa se autoconhecer. Então, se o indivíduo não possui um autoconhecimento elevado, a chance dele se envolver em algo que não é para ele, por assim dizer, ou que não condiz com a personalidade dele, é altíssima. E essa chance altíssima, por si só, produz a variância, e a variância resulta, com muita frequência, no descontentamento, na frustração, nos questionamentos para com a vida, com o autodesprezo, vamos colocar assim, com a baixa autoestima, e por aí vai. Então perceba que o fato também do indivíduo se desconhecer, e isso também, tanto o autoconhecimento ajuda, vamos colocar assim, a limitar, entre aspas, a variância, quanto também o conhecimento como um todo também extingue a variância. A variância por completo nunca se extingue. A variância, como eu disse, é uma variável onipresente da vida humana e da vida do universo como um todo. Mas assim, quanto mais autoconhecimento você possui e quanto mais conhecimento sobre as coisas você possui, maior é a chance do teu resultado esperado ser aquele desejado. Ou seja, pura e simplesmente menor é a variância. Porque, como eu disse, variância é a chance de algo fugir do resultado esperado. E se você sabe quem você é, você sabe o que você está fazendo, você sabe para onde você quer ir, e etc., a chance de você escolher aquilo que é certo para você é muito maior do que se você não se autoconhecesse, do que se você fosse ignorante quanto você mesmo, se você fosse ignorante quanto ao mundo, ignorante quanto à tua família, e etc. Então, também existe uma certa importância ética no entendimento da variância, porque você percebe que quanto melhor você é como ser humano, menos variância você vai sofrer na tua vida. Óbvio, ela vai acontecer, por exemplo, a morte de um ente querido, a morte da tua avó, vamos supor que tua avó morreu. Isso, a morte da tua avó, pra você pode parecer uma variância. Por quê? Porque você cresceu acostumado com a tua avó tá ali o tempo inteiro, você pode ligar pra ela, falar com ela, e de repente ela não está mais na tua existência. Então o fato dela ter morrido é um acontecimento de variância pra tua pessoa? Sim, é, porque você estava acostumado com aquilo. Mas pra ordem geral das coisas, em primeiro lugar a tua avó nem deveria existir. Você não deveria existir. Então pro acontecimento, pra ordem geral das coisas, nenhum de nós deveria existir de qualquer forma mesmo. Então, assim,
A morte é um fenômeno extremamente natural para quem entende a variância. E é extremamente natural que, tipo, uma hora ou outra, algo de ruim ou algo de bom vai acontecer às pessoas que são próximas de você. E, portanto, a variância nos ajuda a entender de maneira bem natural tanto os fenômenos da vida, quanto também a importância de estarmos preparados e a importância de sermos pessoas objetivamente melhores para nós mesmos. Porque, como eu disse, quanto maior é o autoconhecimento, menor é a chance de nós fazermos cagadas, vamos colocar assim de maneira bem simples, cagadas com a nossa própria vida e com a vida daqueles que nos rodeiam. Portanto, o autoconhecimento e o conhecimento de uma forma geral também são muito importantes para dissipar a variância. E isso é algo também que eu vejo diariamente no poker. Mas enfim, o vídeo já está grandinho, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Inclusive eu agora mesmo estou passando por um evento de variância, que é o quê? Estou sem internet aqui na minha casa. A internet, por exemplo, esse ano inteiro a internet funcionou perfeitamente 300, eu não sei em qual dia do ano a gente está, vou chutar no 320 alguma coisa. Durante 320 dias a minha internet nesse ano funcionou perfeitamente. Mas ontem, por algum motivo, por algum acontecimento de variância, algo fez minha internet cair e até agora eu tô sem internet. E eu não posso, tipo, xingar Deus, xingar o mundo e falar que, meu Deus, isso não poderia acontecer. Isso pode acontecer, isso vai acontecer. Acontecimentos inesperados estão aí, eles vão acontecer e resta nós sermos pessoas, tanto pessoas decentes quanto pessoas humildes o suficiente para compreendermos que nós não somos especiais, que as coisas vão acontecer com a gente e ponto, acabou, não há o que discutir. Resta a nós estarmos preparados para quando elas acontecerem de fato. E é isso que eu quero passar para vocês. Enfim, beijos, abraços e até a próxima.